Nós estamos percorrendo o livro de Atos, nesse ano em que nossa igreja comemora os seus 80 anos. Nós estamos revendo alguns textos de Atos dos Apóstolos, cuja peculiaridade é o fato de ser o único livro que não teve fim, que não teve ponto final. O livro de Atos continua a ser escrito porque o propósito do livro era falar sobre o que Deus fez através da sua igreja naqueles primeiros momentos. E Deus continua fazendo através de nós e das nossas vidas. Então o que estamos fazendo é pegando no livro de Atos as referências mais principais em termos de conceitos, em termos de princípios, em termos de valores. Eu volto a dizer que ao lermos o livro de Atos, nós temos que ter sempre o cuidado de entender que o que nos serve dele e outros tantos livros das Escrituras, sempre o que nos serve são os seus princípios, os ensinos que se encontram por trás das narrativas, os valores que são repassados por trás dos personagens e das ocorrências. E não é uma questão de simplesmente replicarmos e trazermos para uso de forma generalizada os costumes da época. Aqueles costumes que eram da época e ficaram na época. As épocas mudam, os costumes mudam, os hábitos mudam. Nós hoje vivemos não só num mundo culturalmente distante, separado do mundo cultural do Novo Testamento, mas também num mundo muito diferente em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de conhecimento. O que não muda na palavra de Deus, embora hoje já não usemos os cavalos, por exemplo, para nos movermos nas grandes cidades, embora hoje não usemos as vestes talares que costumavam usar, embora hoje as nossas casas não sejam casas apenas levantadas com pedras e mais parecidas com algo muito mais simples e rústico, embora hoje nós possamos contar com aparelhagens de tecnologia que aquelas pessoas sequer podiam imaginar que viessem a existir na vida. Aliás, hoje em dia já a gente vê coisas que alguns anos atrás, alguns tempos atrás, nem sequer nós mesmos podíamos imaginar que veríamos. Se voltássemos 100 anos atrás e disséssemos a alguém que as pessoas poderiam se comunicar através de pequenas telas de qualquer lugar em que estivessem no mundo, nós diríamos que isso seria totalmente impossível. E aquilo que parecia impossível há 100 anos atrás, tornou-se plenamente possível e até costumeiro hoje em dia. Imaginem um mundo de 2000 anos atrás. Então é óbvio que nós lidamos com questões, lidamos com situações e lidamos com circunstâncias com as quais os autores do livro de Atos e os personagens do livro de Atos sequer imaginavam que a humanidade poderia experimentar. Então não é apenas o que há de costumes e hábitos da época, que eram hábitos e costumes ditados pela época, mas naquilo que há de princípios e de valores, que são permanentes, e são gerais, e são universais, e devem continuar existindo. É este cuidado que nós estamos tendo ao fazermos esta ponte entre a igreja do primeiro século da nossa era e a igreja do século 21. O texto que eu quero ler com vocês está em Atos 12. E quero ler esse texto de maneira muito especial e aproveitá-lo, porque assim como nós temos
aprendido alguns princípios e valores e aplicado para a realidade da nossa igreja. Hoje e no próximo domingo pela manhã, eu gostaria de tratar dos nossos grupos de comunhão e da retomada dos nossos grupos de comunhão, dos nossos pequenos grupos. Isto é, o que eu quero apresentar para você hoje é a importância desses encontros que fazemos nas casas. A importância de que a igreja não se reúna simplesmente no domingo, não se reúna simplesmente no templo. Nós estamos treinando um grupo de líderes que estão sendo preparados para liderarem e conduzirem encontros nas nossas casas. Encontros nos nossos lares. Isto é, quando nós nos reuniremos ou por questões de afinidade de vizinhança, pessoas que moram juntas e que semanalmente vão se reunir para refletirem, orarem juntos, a ênfase é a comunhão, para nós nos tornarmos um grupo de comunhão semanal, fora do templo e fora do domingo. Vocês sabem que o dia a dia das nossas cidades grandes, obviamente, tem impossibilitado de que nós estejamos no templo, ou estejamos continuamente no templo. É muito difícil pessoas que trabalham longe dos locais onde os templos ficam, chegarem durante a semana, nesses horários que mais tradicionalmente nós costumamos marcar os nossos encontros nos templos, os cultos, as programações especiais, 7h30 da noite, 8 horas. Sabemos das dificuldades que se tem com isso. Então é bom sabermos que quando voltamos para casa há um grupo de comunhão, que é um pedaço da igreja ali, na minha vizinhança, numa casa da vizinhança ou na minha própria casa, que se reúne semanalmente também para orarem juntos, para refletirem juntos sobre a palavra, para trocarem experiências juntos e para fortalecerem a comunhão, de maneira, às vezes, até mais informal do que num culto como este, em que pouco falamos, mais ouvimos e pouco falamos, e num grupo menor, mais podemos falar, trocando nossas experiências, compartilhando nossos motivos de oração e estreitando a nossa comunhão. Os benefícios que isso pode trazer são imensuráveis, e é justamente sobre eles que eu vou falar hoje pela manhã e domingo pela manhã. Então esses grupos podem se reunir ou por vizinhança, ou podem se reunir por afinidade. Grupos podem se formar, por exemplo, grupos de casais, ou grupos de terceira idade, ou grupos de adolescentes, ou grupos de jovens, como já temos funcionando na nossa igreja, os pequenos grupos de jovens e de adolescentes, e queremos ampliar isso. Os líderes estão sendo treinados para isso, e o que eu quero e me proponho a mostrar a vocês, nesses próximos momentos e também no próximo domingo pela manhã, são os benefícios que esses encontros de comunhão durante a semana, esses encontros na casa, no ambiente mais informal da casa, em que a família de Deus se reúne, o corpo de Cristo se reúne para crescer juntos. Eu quero, a partir de agora então, convidar você a prestar bem atenção nisso e a refletir profundamente sobre isso, para que você não fique de fora e participe, envolvendo-se nessa nova dimensão de comunhão que podemos, além dos cultos do domingo e dos cultos no templo, concretizar e fazer com que
a comunhão da igreja não se limite, não se restrinja aos nossos encontros comunitários dominicais, mas possa se estender através desses encontros em grupos pequenos, em grupos que se comungam, em grupos que tornam concreta a comunhão do corpo de Cristo. E para isso, eu quero ler com vocês um texto que fala de casa e da importância de estarem na casa e do que aconteceu quando estavam na casa. Diferente de nós, vejam vocês como as coisas mudaram. Para falar sobre a importância do corpo de Cristo se reunir nas casas, eu estou agora só nesta introdução gastando quase que 10 minutos. Porque para nós hoje tornou-se mais comum nos reunirmos nos templos. E tornou-se tão comum esse negócio de reunir-se nos templos, o costume de reunir-se nos templos, que a palavra templo roubou praticamente o sentido da palavra igreja. Nós nos esquecemos que a igreja somos nós e que o templo é o edifício no qual a igreja se reúne. De maneira que quando você sai de casa e quando você diz, olha, eu estou saindo para ir para a igreja, você está, na verdade, querendo dizer que você está saindo para ir ao templo. Porque a igreja é você. Você não está saindo para ir para a igreja. A igreja não é um lugar. Igreja não é um lugar. Igreja não é um endereço. Igreja não é um CNPJ. Igreja não é um local construído. A igreja somos nós. Nós, como igreja, é que eventualmente nos reunimos num local construído, num templo. Este templo pode ser um templo como este, ou pode ser um barraco. Este templo pode ser um quarto subterrâneo, ou este templo pode ser uma catedral. Mas o que está lá dentro é que é a igreja. Igreja não é algo que acontece aos domingos. Quando é que a sua igreja se reúne? Ela se reúne aos domingos? Não. Igreja não é algo que se reúne aos domingos. Igreja é algo que se reúne quando se reúne. Igreja é algo que está quando está. Seja na segunda, seja na terça, seja na quinta e até no domingo. Então, naquele tempo era mais fácil, por quê? Porque eles se reuniam só nas casas. Havia o templo de Jerusalém. E em Atos capítulo 5, verso 42, quando diz: no templo e nas casas proclamavam o evangelho. No templo eles iam porque continuavam sendo judeus. Uma coisa que a gente esquece sobre esses primeiros discípulos de Cristo, lá em Jerusalém, é que eles continuaram sendo judeus. Eles iam à sinagoga no sábado e depois se reuniam no domingo para celebrar a ceia. Eles não deixaram de ir à sinagoga porque continuavam sendo judeus. Continuaram guardando o sábado. E continuaram preservando a grande maioria dos ritos judaicos. Nenhum deles sentia que deixava de ser judeu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, se um não-judeu se tornar cristão, ele não precisa guardar o sábado, porque ele não é judeu, ele é gentio. O sábado é para os judeus, então ele não tem essa obrigação. Ele não precisa celebrar a Páscoa, porque ele não é judeu, ele é gentio. Ele não precisa ir ao templo, porque ele é judeu. Os judeus continuaram indo ao templo de Jerusalém.
e continuaram indo às sinagogas no sábado. E no domingo, aqueles judeus que criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, se reuniam no domingo, que era o dia da ressurreição, o dia em que Cristo havia ressuscitado, e faziam mais ou menos o que faziam na sinagoga. Liam a Escritura, que era, no caso, o Antigo Testamento, oravam juntos, havia uma reflexão, havia um momento de coleta de ofertas. Tudo o que acontecia na sinagoga, eles faziam no domingo quando estavam juntos. Só teve uma coisa que eles acrescentaram a isso que não existia entre os judeus e que não se fazia nas sinagogas. O que era? A ceia. A ceia era uma grande novidade e era celebrada só pelos judeus que eram cristãos, porque a ceia se referia ao que Cristo havia feito. Então, se falar de reunir-se em casas para cultuar, não era nenhuma novidade para eles, é o que faziam sempre. Depois, quando Constantino, imperador romano, no ano 313, oficializou o cristianismo e tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, terminando com a perseguição, ele mesmo, Constantino, e os imperadores que vieram depois dele, começaram a construir catedrais nos lugares dos templos pagãos. Onde havia um templo pagão, eles derrubavam e construíam uma catedral. Essas grandes catedrais, que quando você passeia na Europa e faz turismo lá e visita essas catedrais, desde a época da Idade Média, são todas elas, grande parte delas construídas pelo Império Romano, pelos imperadores romanos, que construíam as catedrais para mostrar que o cristianismo era mais forte que as outras religiões pagãs. E aí é que as pessoas foram deixando as suas casas e foram se agregando aos templos, porque os templos eram mais confortáveis, você podia reunir grupos melhores e maiores, e podia reunir multidões. E aí fixou-se que o templo era o lugar do culto e o domingo era o dia do Senhor. E fixou-se isto de tal forma que, de certa maneira, temos uma grande dificuldade de entender igreja fora de templo, ou culto fora de domingo. Mas é sempre bom nos lembrarmos que, originalmente, igreja significa gente. Eu tenho dito isto aqui, que igreja é lugar de gente. Igreja é, originalmente, gente. Nós é que somos igreja. E somos gente de Cristo. Somos gente do Evangelho. É isto que é a identidade da igreja, não importa onde estejamos, em que dia da semana estejamos, somos igreja onde estivermos e em que dia estivermos. E é esse conceito, ou a recuperação desse conceito, de que nós precisamos manter a nossa comunhão e a nossa identidade de igreja, mesmo fora do templo e fora dos domingos. Porque nós não podemos concentrar a nossa ideia de igreja só em templo e domingos, porque ficamos extremamente reduzidos. Extremamente reduzidos no nosso conceito de igreja, no nosso conceito de culto, no nosso conceito de comunhão. Acontece mais ou menos o que o teólogo Dietrich Bonhoeffer acusou quando ele disse que, se nós reduzirmos as ações de Deus só aos fenômenos prodigiosos, ou só àquilo que a ciência não explica, o campo da ação de Deus vai ficando cada vez menor.
Porque à medida que a ciência vai explicando as coisas, os fenômenos inexplicados vão ficando explicados e se dessacraliza o fenômeno. Se a gente acha que Deus só age através do fenômeno, a área de Deus vai ficando cada vez menor. Por exemplo, há 300 anos atrás, uma dor de cabeça era um ótimo motivo para se fazer uma reunião de oração. Hoje em dia, quando você tem dor de cabeça, você faz o quê? É isto. Então, se você diz, bom, agora eu não preciso mais de Deus, porque eu tenho estes comprimidos de dor de cabeça, você reduz a área de Deus. E é aí que Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, olha, não importa que a ciência esteja crescendo e se expandindo, porque Deus não age só através de prodígios inexplicados. Deus age também através daquilo que a ciência faz. A ciência vem de onde? Da inteligência do homem. Quem criou a inteligência do homem? Deus criou a inteligência do homem e mais. A mesma ciência que salva vidas é a ciência que pode detonar tudo. Eu assisti uns dias atrás, comecei a assistir um seriado que se chama Chernobyl, um seriado da Netflix, retomando o grave acidente de Chernobyl em 1986. Quer dizer, a mesma tecnologia que pode ser usada para facilitar a vida de todo mundo é aquilo que pode matar todo mundo. Então é claro que a ciência não é a resposta para todas as coisas, mas Deus precisa estar no meio dela. E a gente precisa reconhecer que remédios, médicos, tratamentos, não quer dizer que Deus não esteja no meio. Porque médicos podem errar, remédios podem não dar certo. Então a gente vê Deus agindo em todas as coisas. A mesma coisa acontece aqui. Quando nós reduzimos o conceito de igreja só ao conceito de templo e de domingo, nós restringimos toda a amplitude que a ideia de comunhão pode ter. Então era muito comum se falar em comunhão em casa. As casas como lugar em que os servos de Deus cristãos se encontravam para refletirem juntos, orarem juntos, crescerem juntos. E uma das provas está aqui em Atos capítulo 12, a partir do verso 12. Você conhece o contexto, Pedro estava preso, Deus enviou um anjo, abriu a porta da prisão de Pedro, Pedro foi liberto. E agora Pedro está chegando na casa em que os cristãos estavam reunidos. Vamos lembrar que o templo era o templo judaico. Não havia templos, estavam nas casas. E, especialmente, estavam nessa casa de Maria, mãe de João Marcos. E o verso 12 começa dizendo assim, verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Não se sabe o que é que quiseram dizer com isso. Era o quê? Era a alma dele? Era o anjo da guarda dele? Essa é uma das coisas que a gente não entende o que eles quiseram dizer e pouco se sabe e não adianta nem me perguntar que eu também não sei. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. Vamos perceber aqui algumas coisas.
Foi na casa em que eles estavam que aconteceram aqui pelo menos estas coisas. Em primeiro lugar, naquela casa, enquanto estavam reunidos para orarem, para manterem comunhão, para estarem juntos, foi naquela casa que os corações estavam sendo preparados para a obra de Deus que estava iniciando. Estávamos ali nos primeiros momentos, nos primeiros meses, nos primeiros anos da igreja. E o que me chama a atenção muito especialmente nesse texto é que naquela casa, tendo o coração preparado, estava um homem que se chamava Marcos, filho de Maria. João Marcos, que tempos depois escreveria o primeiro evangelho que temos notícia e que está no cânon do Novo Testamento. Vejam que na casa os corações estavam sendo preparados e crescendo juntos. Naquele grupo de anônimos, naquele grupo de pessoas que nós não sabemos quantos eram, nem o nome de todos, pelo menos sabemos que estava um que, observando tudo o que acontecia e vivendo tudo o que estava vivendo, se tornaria o autor do primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. O que acontece na casa, o que acontece nesses nossos encontros, o que acontece no meio da comunhão, é que os corações são preparados para a obra. E a gente não tem ideia daquele grupo, daquelas pessoas reunidas, o que é que Deus vai fazer. O que a gente sabe é, os corações estão sendo preparados. Enquanto você está diante da palavra, enquanto você está orando com as pessoas, enquanto você está trocando experiências, enquanto você está crescendo junto com seus irmãos em Cristo, o coração está sendo preparado. Para o quê? Sabe-se lá. Eu sei que Deus prepara os corações para algo que Ele vai fazer, como preparou o coração de Marcos para algo que fez e que ficou. Vamos lembrar que Marcos não era discípulo, digo, apóstolo. Discípulo no sentido de um dos 12 apóstolos. Ele não era um dos 12. Ele veio depois. Ele não conviveu com Cristo. Para escrever o seu evangelho, Marcos teve que pegar os testemunhos, observar o que as pessoas contavam e registrar. Ele não tinha andado com Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente, e ele foi o autor do primeiro evangelho sobre Cristo. Por quê? Porque o coração foi preparado. Porque naquele grupo, Deus estava preparando o seu coração. Na casa, com nossos irmãos, crescendo juntos, refletindo juntos e orando juntos, o coração é preparado para aquilo que Deus vai fazer. A segunda coisa que a gente percebe é que naquela casa todos eram parte da família de Deus. E esse sentimento de identificação foi muito importante. A personagem que se destaca nesse texto é Rode. Rode era uma serva e é chamada assim, de serva. Mas mais do que serva, ela era da família. Ela era irmã. Ela era filha do pai. E ela era lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Porque na casa, no nosso grupo de comunhão, junto com os irmãos, nós somos da família de Deus. E nos sentimos da família de Deus. Essa ligação de pertencimento.
esse sentimento de pertença, de pertencer à família. Daquilo que Deus fez com este, fez também comigo. Aquilo que Deus fez comigo, fez também com ele. Somos todos filhos do mesmo Deus e somos irmãos no mesmo Senhor. Esse sentimento é aprofundado nesses encontros da casa, nesses encontros da comunhão. Rode o que seria fora dali. Que identidade ela podia ter? Onde, em qualquer outra literatura, uma menina que era serva se tornaria personagem principal de uma ocorrência, senão lá onde todos são filhos de Deus. Senão lá onde todos são família de Deus. Esse sentimento de comunhão e de pertencimento é a comunhão que nos dá. São esses encontros em que estamos juntos, como igreja, de forma informal, em que podemos trocar nossas experiências e crescer juntos. Nós todos passamos a nos sentir, de forma mais concreta e mais palpável, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. A terceira coisa que acontece naquela casa é que naquela casa passaram por experiências marcantes. E a experiência marcante foi essa. Foi estarem naquele momento juntos para orar e naquele momento terem a resposta da oração. Agora vejam que coisa. Eu às vezes tenho a impressão que de fato nós falamos sem acreditarmos muito no que falamos. E dizemos crer no que realmente não cremos. Aquele grupo estava, diz o texto, reunido para orar por Pedro. Estavam intercedendo por Pedro. Pedro estava preso e estavam pedindo a Deus, no mínimo, que Pedro fosse solto. Era o que poderia se concluir aqui. E quando finalmente a menina vem lá da porta e chega e atrapalha o grupo que está orando e diz para o grupo: olha, me desculpem interromper vocês, mas Pedro está lá na porta. Eles mandaram que ela se calasse e disseram: não, deixe-nos continuar orando aqui por Pedro. Não pode ser, ele não pode estar. Agora vejam que coisa mais contraditória. Pois eles tiveram de aprender que oração é coisa séria, que fé é coisa séria, que confiança não é teoria. Vocês não estão aqui orando por Pedro? Não estão com medo de serem perseguidos também e de também serem presos? Não estão pedindo a Deus que resolva o problema? Agora, se eles não acreditaram, nem que Pedro estivesse à porta, eu tenho cá minhas dúvidas, se quando Pedro narrou o que tinha acontecido, se eles acreditaram em toda aquela história, não é? Vocês sabem aquela anedota do menino que voltou da escola bíblica dominical, e a mãe perguntou: o que foi que você aprendeu hoje na sua aula de escola bíblica dominical? O menino disse: olha, eu aprendi que Moisés foi libertar os hebreus do Egito, e eles saíram do Egito, e o exército do faraó veio atrás. Aí eles chegaram perto do mar. Aí viram o exército atrás. Aí Deus disse para eles: construam uma ponte rapidinho. E eles rapidinho construíram uma ponte. E Deus disse a eles: agora passem a ponte. E eles passaram a ponte. E Deus disse a eles: agora destruam a ponte rapidinho. E eles destruíram a ponte rapidinho. A mãe olhou para ele e disse assim: foi isto que você aprendeu na escola dominical hoje? Ele falou: não, não foi, mas se eu contar o que a professora me contou, a senhora vai me bater. Então nós mesmos não acreditamos muitas vezes naquilo que a oração é possível, é capaz de fazer. Nós mesmos não acreditamos
na bondade de Deus, no amor de Deus. Basta às vezes uma pequena provação. Ora, basta às vezes que você se levante de manhã e o pneu do seu carro esteja arriado e você veja que vai se atrasar e tem que trocar pneu ou qualquer coisa assim, ou está correndo para pegar o ônibus e na hora que você está chegando no ponto, o ônibus acabou de sair, para você duvidar de que Deus é bom? Duvidar que Deus ama você? E a primeira coisa que você pergunta nessas horas é: por que que Deus não olha para mim? Por que que Deus me esqueceu? Somos assim? Temos um discurso muito bom sobre a bondade de Deus. Os nossos discursos são ótimos. Os nossos discursos são impecáveis. O filósofo Luiz Felipe Pondé é ateu. E ele diz: eu não creio em nada disso, mas não tenho como negar que a explicação cristã da queda e do pecado é a melhor explicação e a mais coerente para a existência do mal. Os filósofos todos perguntando de onde vem o mal, qual é a origem do mal, diz ele: eu não creio, eu sou ateu, mas é para mim a explicação mais coerente. Então o nosso discurso é muito bom. O nosso discurso sobre o amor de Deus e sobre a bondade de Deus é sempre muito bom. O fato é que não acreditamos. O problema é que, embora o discurso sobre a bondade de Deus seja muito bom, basta que alguma coisa fuja do nosso controle para já colocarmos em dúvida esse discurso. Se Deus realmente é bom e se Deus realmente nos ama. Então estavam lá orando, e quando a resposta da oração veio, não acreditaram, acharam que era tolice. É na casa, na comunhão, que nós temos experiências marcantes com Deus. Essas experiências da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Quando a gente está ouvindo o outro contar o que Deus fez com ele, quando a gente compartilha a experiência do que Deus fez conosco, essa troca da comunhão é o momento das experiências mais significativas com Deus. Quando a gente de repente vai ouvir uma coisa que a gente estava precisando ouvir com muita fome, era aquilo que a gente precisava ouvir, era aquilo que nos servia, uma palavra, muitas vezes, para nos reanimar. Essas trocas de experiência acontecem na comunhão, quando a família de Deus está reunida, quando o corpo de Cristo está reunido. Ora, não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3, ali estarei eu no meio deles. Uma outra coisa que aconteceu naquela casa foi o fato de que naquela casa viraram pontes para abençoar e serem abençoados. Como eu disse aqui, Rod foi a ponte que levou as boas novas lá para o grupo. Nesses encontros de comunhão, nesses momentos em que estamos juntos, trocando experiências, nós tanto podemos ser abençoados pelo outro, que é ponte da graça de Deus para nos alcançar, quanto nós podemos abençoar um outro e sermos nós as pontes para alcançar alguém. O que devemos notar é que onde está a igreja e onde estão os servos de Deus, onde instrumentos de Deus se reúnem, um abençoa o outro. E um pode ser usado para fazer bem e para fazer o outro crescer.
Isso é igual uma orquestra, onde você junta um monte de instrumentos e todo mundo tocando, cada qual o seu instrumento. Você só pode ter uma grande música, em um momento de elevação, em um momento de transcendência, em um momento de inspiração, quando aquela música, dos instrumentos todos harmonizados e sincronizados e tocando juntos, ao mesmo tempo em que um instrumento está abençoando o outro, porque estão se acompanhando e estão se completando, e estão se ajudando. É esta harmonia orquestral que aconteceu naquela casa, quando abençoavam-se uns aos outros. Na casa, na comunhão do corpo de Cristo. Somos pontes para abençoar alguém, ou alguém é ponte da graça de Deus para nos abençoar. E por fim, naquela casa, também cresceram juntos e se fortaleceram. Quando Pedro entrou, Pedro então passou a narrar tudo o que havia lhe acontecido. Num momento importantíssimo, porque olha só, nós não fazemos ideia do que seja aqui, nós vivemos num lugar onde há plena liberdade de culto, saímos e voltamos para os nossos locais de culto sem sermos importunados, andamos com bíblias para lá e para cá, falamos do evangelho e se canta em lugares públicos sem maiores problemas. Então não fazemos ideia do que seja um cerceamento desta liberdade, mas há quem saiba o que é. Eles sabiam. E a prisão de Pedro deve ter abalado todo mundo, porque é o seguinte, olha, se até Pedro está preso, o negócio está feio. Se até Pedro está preso, a coisa está feia. Se prenderam o líder, prender os demais, vai ser a consequência imediata. Então era um momento de extrema tensão. De extrema tensão. E de repente Pedro chegar e contar como foi que Deus abriu a porta da prisão e como foi que Deus o colocou para o lado de fora, servia como um fortalecimento que a gente não pode imaginar. Como se todo aquele grupo estivesse sendo lembrado de que, olha, os tempos são difíceis, mas não se esqueçam de que o Senhor está com vocês. E a experiência de Pedro e a ação de Deus, e a narrativa da ação de Deus, serviu para fortalecer todo mundo. Ninguém saiu daquela casa com o mesmo medo que tinha entrado. Ninguém saiu daquela casa com a mesma insegurança que tinha entrado. Porque preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Nós também vivemos momentos difíceis, mas não tem medo e não tem insegurança que resista ao fato dos nossos corações serem fortalecidos pela certeza de que temos um Senhor que abre todas as portas. Esse fortalecimento é na comunhão que temos. É quando nos ouvimos. É quando estamos juntos. É quando trocamos nossas experiências. Na casa em que aquele grupo se reuniu para orar. Fora do templo, fora do domingo, num dia qualquer, numa casa qualquer. E que embora fosse um dia qualquer, e uma casa qualquer, lá dentro estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá dentro estavam aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Lá dentro
estavam aqueles que seguiam aquele que ressuscitou dos mortos. Lá dentro estavam os discípulos do Senhor. É isso que queremos experimentar. É muito bom estarmos aqui nesses domingos juntos. É muito bom cantarmos juntos aqui. É muito bom termos este templo que nos abriga com a comodidade que nos dá. É muito bom termos um dia na semana em que a igreja como um todo pode se reunir. Tudo isso é muito bom, mas não é tudo. Não é possível que comamos só uma vez por semana. Não é possível que fiquemos nutridos com uma alimentação de 1h30 para todo o restante da semana. E não é possível que os nossos momentos de comunhão se restringam só a este momento. Se somos igreja, e se a igreja pode estar onde quiser, no dia em que quiser, e se as coisas que o Senhor fez na vida dos seus servos, naquela casa em que estava João Marcos e os demais, pode fazer também conosco quando a igreja se reúne nas casas, fora do domingo, para que nos alimentemos e cresçamos na palavra de Deus e na comunhão. É para isto que eu quero convidar você a participar disso, a criar esse vínculo, a formar esse elo. No próximo domingo pela manhã trataremos das coisas mais práticas. Hoje é mais o fundo teórico bíblico. E como eu disse, é o fundo dos princípios. De Atos a gente tira os princípios. E agora, como a gente vai aplicar estes princípios de maneira prática, nós vamos continuar com isso no próximo domingo. Mas desde já, eu gostaria de pedir a Deus que no seu coração criasse essa necessidade, essa carência, esse desejo de não se restringir só à comunhão que se tem no domingo, nem ao endereço específico dominical em que estamos, mas que o seu coração tenha a sede de Deus que o salmista tinha. Como inicia o seu salmo dizendo: o meu coração tem sede de Deus, como aqueles servos têm sede das águas. O que eu peço a Deus é que crie nos nossos corações essa sede cada vez maior de Deus. Porque onde matarmos essa sede nós temos. Nós temos a palavra, nós temos a comunhão, nós temos e somos a igreja de Cristo. O que precisamos ter é a sede. O que precisa nascer em nosso coração é uma sede cada vez maior por Deus, através da comunhão com o corpo de Cristo e com a igreja do Senhor. Que essa sede o Senhor instale em nossos corações, porque quanto mais sede tivermos de Deus, não tenha dúvida, mais água de Deus vem para nós. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando que esse Deus é fiel, esse Deus que abre as portas, esse Deus que manda seus anjos, esse Deus que olha todas as coisas e nos acompanha, esse Deus que está conosco em todos os momentos, esse Deus que é o Senhor da igreja, esse Deus que não pode ser
preso em templos, não habita só em templos feitos por mãos de homens. Esse Deus que habita em nós, nós é que somos esse templo do Senhor. Esse Deus é fiel, e Ele pega na nossa mão e nos leva. Vamos louvar e vamos exaltar a fidelidade e a graça